Então prepare-se. Porque o que vou te contar sobre a Arca da Aliança não está em Êxodo, nem em Levítico, nem mesmo nos sussurros dos profetas. É um segredo enterrado entre dimensões, escondido sob camadas de luz e sombra. Uma história que sobreviveu, não em palavras, mas no silêncio daqueles que viram demais. A Arca antes da Arca. Muito antes de Moisés subir o Sinai, antes do povo ser liberto do Egito, antes mesmo do Egito ser chamado assim, a Arca já existia. Mas ela não era de ouro. Não tinha querubins esculpidos. Não carregava as tábuas da lei. Carregava algo ainda mais antigo. O som do nome. Um som que não pode ser pronunciado. Um eco que nasceu no instante em que Deus pensou a primeira palavra. Esse som foi selado por entidades celestiais e colocado dentro de um recipiente de pura luz, o primeiro protótipo da Arca. Ela não foi feita por mãos humanas. Ela foi manifestada num tempo em que a criação ainda era instável, onde o real e o espiritual dançavam juntos sem barreiras. Essa Arca original era guardada por 7 anjos que não estão na Bíblia. Seus nomes eram Malquem, Zurá, Tahor, Elcatir, Ofeniel, Rachaniel e Keter, e sua função era impedir que o som escapasse, pois se o som fosse ouvido antes do tempo, a criação inteira seria desfeita. A Arca de Moisés, um espelho imperfeito. Quando Moisés subiu ao Sinai, ele viu a verdadeira Arca, mas o que trouxe para o povo foi apenas um reflexo, uma cópia permitida. A Arca da Aliança que conhecemos foi feita com madeira de acácia e ouro puro. Dentro dela, as tábuas da lei, um vaso com o maná e a vara de Arão que floresceu. Mas havia algo mais. Um compartimento oculto, fechado com um selo que só podia ser quebrado por alguém que soubesse o nome completo de Deus, não o tetragrama, mas o nome escondido dentro do nome. E ali, dentro desse compartimento oculto, havia um pequeno fragmento do som original, uma vibração pura, um resíduo do que existia antes do tempo. Os sacerdotes que se aproximavam da Arca sem estarem limpos, morriam. Não porque Deus os punia, mas porque o som os atravessava, rasgando a alma do avesso. O livro escondido. Dentro da Arca havia também um livro menor, não em papiro, não em couro, mas escrito em uma substância que os hebreus chamavam de Or Haganus, a luz condensada da criação. Esse livro registrava eventos que ainda não aconteceram, guerras futuras, quedas de impérios, nomes de crianças ainda não nascidas. Era o Sefer Kol, o livro do som. Somente o sumo sacerdote podia vê-lo, e mesmo assim, apenas uma vez por ano, e por um instante. Dizem que quando ele abria o livro, uma voz perguntava: "Você está pronto para ouvir o que Deus ainda não disse?" Muitos enlouqueciam. Outros simplesmente desapareciam. O fim da Arca. Quando Jerusalém foi tomada, a Arca não foi destruída. Ela foi escondida, mas não em cavernas nem em templos subterrâneos. Ela foi levada por um grupo chamado os Netzerim Haseter, os guardiões do oculto. Eles a levaram para um lugar onde o tempo não corre em linha reta. Um lugar onde orações se tornam matéria. Um lugar que os antigos chamavam de A Dobra. Hoje, esse lugar está entre mundos, e a Arca ainda pulsa. Alguns místicos afirmam que quando os selos do fim forem abertos, a Arca vai reaparecer. Não para trazer mandamentos, mas para revelar o som final. O mesmo que soou no começo. O mesmo que encerrará tudo. E agora, você ouviu o que foi enterrado pelos séculos, mas a verdadeira pergunta é: você consegue ouvir o som? Aquele que vibra entre os pensamentos, aquele que sussurra no silêncio entre os teus batimentos? A Arca ainda existe, e talvez só precise ser lembrada para despertar. Comente: "Eu ouço o que foi selado", e compartilhe com quem busca as chaves para os portais esquecidos.